A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, cujo estopim foi a obrigatoriedade da vacinação na cidade. Naquela época, o Rio convivia com ratos e mosquitos transmissores de doenças, como a varíola, febre amarela e a peste bubônica. Os problemas sanitários da cidade eram intensificados pela sua infraestrutura defasada frente às necessidades do período. As discussões a respeito do tratamento de epidemias eram antigas na cidade. A febre amarela, por exemplo, chegou ao Rio de Janeiro no verão de 1849 e causou muita discussão entre higienistas e religiosos sobre qual seria a melhor forma de tratamento da doença. Os religiosos diziam que o vômito negro era uma manifestação da ira divina e que deveria ser combatida com rezas e procissões. Já o outro lado encarava como uma doença importada pelo tráfico negreiro, cuja solução seria o melhoramento da infraestrutura e políticas públicas da cidade. Em 1904, o Rio de Janeiro era a capital do país e seu porto sustentava um comércio intenso e fundamental para o desenvolvimento interno. Entretanto, seu planejamento urbano advinha do período colonial e era incompatível com as demandas de desenvolvimento capitalista do início do século XX. As ruas eram estreitas e não suportavam a quantidade de pessoas, mercadorias e transportes que passavam todos os dias por ali, vindos do porto. Os bancos e lojas, as oficinas, prédios da prefeitura, casarões e depósitos de mercadoria dividiam muros com cortiços e estalagens. Isso atrapalhava as atividades econômicas do Rio, bem como sua reputação enquanto capital. Uma solução momentânea foi a expansão da cidade a partir do centro, de uma forma que atendesse às demandas aristocráticas e comerciais do Rio, mas não demorou muito para que as mesmas doenças se espalhassem pela cidade nova. O porto do Rio de Janeiro era tão pequeno que os navios de grande porte não podiam atracar e descer com as mercadorias. Eles dependiam de pequenos barcos que pegassem as cargas e as levassem à terra. Entretanto, isso era muito custoso e demandava tempo, além de atrapalhar as relações comerciais da cidade e do próprio país. O presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, se juntou ao prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, e Oswaldo Cruz, que era o diretor da Saúde Pública. Juntos, fizeram um projeto para higienizar e combater as epidemias na cidade, a fim de melhorar a qualidade de vida da elite e tornar o Rio atrativo, tanto de maneira estética quanto em vantagens comerciais. O prefeito Pereira Passos tinha uma extensa carreira de engenheiro civil. Foi atuante na construção de ferrovias e prédios públicos pelo país, enquanto foi engenheiro do Ministério do Império. Para modernizar a cidade e acabar com as doenças, ele fez um projeto arquitetônico baseado em Paris. Desta forma, ele derrubou os cortiços e casebres do centro sem pagar nenhuma indenização às camadas mais pobres da população. Tudo isso era para alargar as ruas e construir avenidas. Essa destruição repentina das moradias, das lojas e prédios públicos provocou um intenso êxodo para os morros do centro do Rio de Janeiro, o que fomentou o nascimento das favelas. Além disso, houve um aumento no preço dos aluguéis, a inflação e também o número de desempregados subiu. Já Oswaldo Cruz estava encabeçando o projeto de melhoria sanitária da cidade. Ele pretendia erradicar 3 doenças principais: a peste bubônica, a varíola e a febre amarela. Se o Rio de Janeiro era um pavio de pólvora prestes a explodir, a Lei de Vacinação Obrigatória, aprovada em 31 de outubro de 1904, contra a varíola, foi o fósforo. Além de obrigar a população a se vacinar, ela também exigia um comprovante de vacinação, ou passaporte vacinal, para frequentar alguns lugares públicos, realizar casamentos, ir em escolas, viajar e etc. É fundamental ressaltar que não houve nenhuma campanha de vacinação efetiva para informar a população sobre os benefícios da vacinação e da higiene. Tudo foi feito de maneira muito rápida e autoritária. Os habitantes mais revoltados começaram a estimular a população
para que lutasse contra esses agentes do governo, que, protegidos por guardas, invadiam as casas das pessoas mais pobres para vaciná-las e acabar com os focos das doenças. Era argumentado que a vacinação fazia parte de uma estratégia do governo para exterminar a população mais pobre. Logo, a histeria e o caos se espalhou nos bairros do Rio de Janeiro. Políticos e militares da oposição viram a oportunidade de dar um golpe de Estado. Desta forma, eles se uniram aos revoltosos nos confrontos das ruas. Foram construídas barricadas, houve depredação de delegacias e prédios públicos, queimas de órgãos governamentais. Frente a essa incapacidade das forças policiais, o Exército e a Marinha Nacional foram convocados para reprimir a população, decretando estado de sítio e suspendendo os direitos civis. A somatória dos protestos que reclamavam da obrigatoriedade da vacina, do desemprego e da falta de moradia acabou levando o governo a recuar e decretar a vacinação voluntária no dia 10 de novembro daquele mesmo ano. Mas não adiantou muita coisa. Os confrontos continuaram acontecendo nas ruas e a cidade se tornava cada vez mais um campo de guerra, até que os militares da oposição foram derrotados na Praia Vermelha em uma tentativa de destituir o presidente Rodrigues Alves. No fim, a revolta foi contida através de prisões e deportações de pessoas, além da violência. A vacinação tornou-se facultativa, e apesar de tudo, a população eventualmente percebeu a importância de se vacinar, bem como o governo também compreendeu a necessidade de se fazer uma campanha de vacinação. As vacinas, elas se desenvolveram e revolucionaram a história da medicina, livrando as pessoas de muitas doenças fatais. Em outras palavras, todos os tipos de vacina, eles servem para manter o sistema imunológico das pessoas em estado de alerta contra invasores que causam doença. Quando tomamos uma vacina, na verdade, a gente está preparando o organismo para reagir quando é infectado e combate um agente invasor. Cada tipo de vacina, ela tem suas vantagens e desvantagens. As de agente vivo, por exemplo, ela dá maior proteção e duram mais tempo. Em compensação, em algumas pessoas, ela pode acarretar febre e até uma manifestação leve da doença. Já as vacinas compostas por agentes mortos, ela tem de ser tomadas em doses maiores. O reforço, ele deve ser administrado em tempo menor. Lembre-se de que é preciso estar sempre em dia com o cartão de vacina. A busca pela saúde e qualidade de vida, ela sempre marcou as civilizações. Durante muitos anos, as pessoas elas morriam se ao menos conseguisse saber a causa da morte. Outras vezes, embora a causa da morte fosse conhecida, atingia um enorme número de pessoas e não havia meios para evitar a doença. Com isso, a descoberta da vacina, uma das maiores conquistas da humanidade, representa um dos principais avanços para a redução da mortalidade e melhoria da qualidade de vida, visto que a imunização ela permitiu o controle e a erradicação de doenças infecto-contagiosas. A vacina ela surgiu em 1789, quando o médico inglês Edward Jenner, em uma experiência transformadora, ele aplicou linfa das lesões de uma ordenhadora de vacas em um garoto, a partir da possibilidade de que a pústula da varíola bovina ela poderia gerar a imunização daqueles que com ela estivesse em contato. Uma vez que após observar que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas não contraíam a varíola, mas tinham pequenos ferimentos em suas mãos. Devido ao experimento, ao processo de imunização humana, atribuiu-se o nome da vacina, do latim vacinus, que significa vacas. Com o passar dos anos, as novas vacinas elas também foram descobertas. 100 anos após o experimento que deu à luz a imunização contra a varíola, Louis Pasteur ele descobriu a possibilidade de produzir outros agentes imunizantes, usando micro-organismos, bactérias e vírus. A descoberta da vacina ela foi precursora da medicina preventiva, que não trata a doença, mas sim busca evitá-la, tendo em vista tanto o custo mais baixo da prevenção em relação ao tratamento, e principalmente os benefícios para a saúde e qualidade de vida. A varíola, por exemplo, ela é uma doença com origem no período pré-histórico, com aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, designada por moléstia infecciosa grave, resultando em febre, altos vômitos, dores generalizadas e principalmente pelo aparecimento de bolhas que deixavam cicatriz pelo corpo. A varíola, ela assombrou a humanidade, por isso existiram várias formas para controlar a sua expansão. A variolização, por exemplo, ela era realizada por várias técnicas. Foi a tentativa de fazer a vacina,
tentaram de várias formas, mas todas com a mesma finalidade, inocular crostas ou pus de pessoas doentes em indivíduos saudáveis, de forma que o repercussor do inóculo ficasse protegido das formas agravadas da doença. No entanto, nessa fase inicial, as práticas eram bastante arriscadas, podendo até gerar desenvolvimento de forma grave da doença e morte até da pessoa. A disseminação da própria varíola e também outras doenças como sífilis e tuberculose, também existia esse risco na época dos testes. Os resultados das pesquisas, eles não foram muito aceitos. Os médicos ridicularizavam, a população inicialmente ela permaneceu bastante relutante, com medo de que a vacina, formulada a partir do material retirado do rubens da vaca, transferisse características do animal para o homem. A descoberta e desenvolvimento de novas vacinas surgiram seguindo nos anos seguintes, e hoje a população conta com um vasto arsenal protetivo. Desde as vacinas mais difundidas, destacam-se a varíola, que a gente já conhece, né? Mais fáceis: varíola, raiva, a cólera, tuberculose, febre amarela, influenza, pólio, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, cachumba, rubéola, hepatite A e B, entre outras. Na tentativa de introduzir na população a cultura da vacinação, em 1846, a imunização ela se tornou obrigatória no Brasil. Então, galera, chegam em casa, pergunta para os seus pais onde estão os cartões de vacinações e confere se estão todas as vacinações em dia, porque é super importante e preventivo.